paz a todos. A gente vai estar começando o nosso culto agora e antes de começar o culto, alguns avisos. Verificar o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los a honrar e adorar a Deus. Estarei lendo o Salmo 84, mas vocês não precisam abrir a Bíblia, estarei lendo aqui. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele em que em ti confia. Amém. Esse é um dos salmos dos salmos dos filhos de Corá. O salmista descreve seu anseio por estar na casa de Deus. No Antigo Testamento, o templo do Senhor era o lugar de habitação de Deus. Que tenhamos o mesmo anseio do salmista em estar na casa de Deus, buscando a sua presença. Mas espiritualmente devemos ir mais além e desejar estar na casa de Deus nessa terra, mas não só nessa terra, e se ansiar por habitar na casa de Deus, que Ele nos aguarda nos céus. Pois Cristo disse que na casa do Pai há muitas moradas, e que iria preparar um lugar para nós. E quando tudo estiver pronto, Ele virá nos buscar, para que estejamos sempre com Ele, onde Ele estiver. Portanto, alegrei vossos corações, tanto por estar aqui nesse momento na casa de Deus, como ter a esperança da volta de Cristo, onde Ele virá nos buscar, para viver juntamente com Ele e com o Pai eternamente. Amém? Amém. Peço para que todos se levantem para a gente orar mais uma vez, e o Ministério de Louvor pode vir à frente. Pai, em nome de Jesus, nós graças te damos, Pai, por estar hoje na tua casa, onde podemos ouvir a tua palavra, estar juntos da tua presença, Pai. Amém, Pai. Que o Senhor alegre nossos corações, que seja um tempo abençoado, que nosso coração anseie por estar sempre buscando a tua presença. Amém, em todo lugar, em todo momento. Se porventura algum irmão não chegou aqui com essa alegria, com essa felicidade, que o Senhor possa estar tocando o coração dele. Amém. Que o Senhor renove suas forças, renove sua alegria, encha a vida dele da tua presença, que possamos ter essa convicção que o Senhor voltará para nos buscar, que o Senhor preparou uma casa lá nos céus para nós, uma morada, que tudo isso seja a nossa esperança viva, que sempre possamos nos alegrar nessa esperança viva. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te peço que abençoe o louvor dessa noite, assim, que seja uma oferta agradável a ti, Senhor. Abençoe também a pregação desta noite, dê sabedoria e discernimento ao pregador, que Ele venha falar aos nossos corações, que a tua palavra entre em nossos corações e possamos praticá-la.
Em nome Em do nome teu de Filho amado, Jesus, te oro e te peço. Amém. A paz do Senhor. Amém. Vamos estar agora louvando ao Senhor. Nós temos um privilégio de poder estar na casa do Senhor. Esse louvor que a gente vai cantar fala sobre a nossa espera no Senhor, a nossa confiança no Senhor, que nós devemos depositar totalmente nele, que ele é a nossa esperança, que ele é fiel em todo o tempo. Amém?
nós possamos louvar o Senhor dizendo que mesmo em meio ao caos, e mesmo em meio a situações difíceis, a gente tem passado, visto, né, as crises aí no mundo, o caos que o mundo está vivendo, mas nós que estamos firmados no Senhor, nós sabemos que nós temos um grande e melhor amigo. Amém. E que Ele é fiel em todo o tempo. Amém. Que mesmo em meio às lutas a gente possa não só apenas falar, né, que em todavia nós nos alegraremos, mas que nós possamos viver essa verdade. Amém? Esse momento também é um momento que a gente tem para ofertar na casa do Senhor. Enquanto a gente estiver cantando, se você ficar livre para poder ofertar ao Senhor. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está.
nós cremos, ó Pai, que tudo está no controle das Tuas mãos, ó Pai, nada fugiu do Teu controle, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, ó Deus, de cada família, Pai, representada aqui, Senhor, nesta noite, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, não apenas ter cantado da boca para fora, ó Pai, mas que o nosso coração, ó Deus, possa ter entendido, Senhor, essas palavras, essas verdades na nossa vida, ó Pai. Em Teu nome, Pai, que nós te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos, e a graça e a paz. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, que maravilha nós podemos adorar ao nosso Deus com os nossos cânticos. E todavia me alegrarei. Estávamos conversando ontem no grupo a respeito disso, né, Daniel? A respeito da alegria. E a Bíblia nos manda se alegrar no Senhor. A tristeza, ela é passageira. E a tristeza tem propósito, né? Mas ela é passageira. Mas a alegria é permanente. Aqueles que permanecem no Senhor podem desfrutar dessa alegria. Amém. E com esse espírito eu quero, com alegria no coração e temor a Deus, eu quero chamar a irmã Leni aqui à frente. Irmã Leni, nós queremos orar pela sua vida. A irmã Leni, para quem não sabe, ela passará por uma cirurgia dia 16 e dia 15 internará, né, irmã Leni? Então, dia 15 ela vai internar e nós queremos aqui como igreja orar pela vida dela neste momento. Nós já sabemos que Deus já providenciou, que Deus está no controle, que Deus guarde os médicos, esse período de recuperação seja um período suficiente onde ela possa descansar nos cuidados do Senhor, como ela tem feito desde quando ela recebeu o diagnóstico. Que Deus dê graça ao Abner, que Deus dê graça ao Léo, né, o Gui, né, que vão passar esse período longe. Em casa é assim também, quando a mulher está doente, meu irmão, que sacrifício, né? A mulher é algo incrível, mas eu acho que vai ser um tempo oportuno que Deus dê sabedoria ao irmão Abner, graça aos meninos também. E que logo pronto ela pode estar primeiramente na sua casa, obviamente, e logo aqui com a gente também, né, irmãos? Amém. Amém? Então nós queremos orar pela vida dela. Estenda as suas mãos para cá. Vamos pedir pela vida da nossa irmã Leni. Pai, no nome do teu filho amado, Pai, nós queremos apresentar a vida da tua filha, Senhor Deus. Este é o último culto antes de ela partir para aquela sala de cirurgia, mas nós já sabemos que o Senhor está no controle. Nós temos visto a tua graça desde o diagnóstico, todo o cuidado necessário, Senhor Deus. O Senhor, Pai amado, tem cuidado da vida dela. Por isso, Senhor, nós queremos uma vez mais apresentar a vida dela neste momento, por esse dia 16 que ela estará passando pela cirurgia. Nós cremos, Pai, que Tu és poderoso. E se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode operar um milagre e não haver nada que possa ser feito pelos médicos. Então está em Tuas mãos e seja tudo para o louvor da Tua glória. Mas se o Senhor assim quiser também, Senhor Deus, pelo usar o meio humano, tudo provém de Ti, Senhor. Que o Senhor lhe dê graça àqueles doutores, ó Deus. Conceda a eles toda a sabedoria, Senhor Deus, para que eles possam ser precisos, ó Deus, nessa cirurgia. E logo mais, Pai, ela possa estar, Pai, primeiramente na sua casa, entre os seus filhos, e logo mais aqui com a Tua igreja, celebrando e glorificando o Teu nome. E nesse período, Pai, que ela estará ali, pedimos a Tua graça sobre a vida do Abner, sobre a vida dos seus filhos, ó Deus, sobre a sua ausência na sua casa, Pai, que possa ser um momento de unidade entre eles, possa ser um momento, Pai amado, onde eles possam, Senhor Deus, se relacionar mais e mais, Senhor Deus, e o amor possa ser demonstrado de maneira prática dentro desta casa. Nós estamos aqui confiando em Ti e aguardaremos, ó Pai, este momento onde nós podemos glorificar ainda mais o Teu nome, que é bendito para sempre. Nós pedimos pela sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmã Leni. Então, antes de ir embora, não se esqueça, né, de você dirige as suas palavras à irmã Leni, tá bom, irmã Leni? Que Deus abençoe a sua vida, amém? Enquanto isso, as crianças vão estar saindo. E eu quero convidar você a abrir em 1 Pedro capítulo 3. Nós estamos numa série de mensagens sobre esperança viva. Deus tem falado muito ao nosso coração e hoje eu creio que não vai ser diferente. Temos aí diante de nós, quero falar para os irmãos, um dos textos mais difíceis de interpretação bíblica, considerado aí por homens, esse aí no Novo Testamento. Nós temos um desafio, né? Mas eu quero depender do Senhor de toda maneira. E eu quero convidar a estar dentro desse texto, a partir do versículo 13, 1 Pedro capítulo 3,
a partir do versículo 13. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, não faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estejam sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos orar? Pai, nós queremos neste momento, Senhor, apresentar as nossas vidas diante de Ti. Que momento maravilhoso poder estar, Senhor Deus, reunido com o Teu povo e cantar louvores que te rendam glória, Senhor. E neste momento toda a glória devida seja dada a Ti, Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Pai, vem de encontro a cada coração aqui presente, Senhor. Aquieta o nosso coração. Ó Deus, nós estamos diante dessa passagem. Eu falo para Ti, Senhor, que nós dependemos do Senhor. Por isso usa a minha vida, Senhor Deus, com graça, com poder, com intrepidez, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a cada necessidade presente aqui. Não nos permita sair da mesma maneira. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só recapitulando do capítulo 2, onde nós começamos, do versículo 13 ao versículo 17, nós já falamos do papel do cristão como cidadãos em se submeter às autoridades. No capítulo 2, do versículo 18 ao 25, falamos ali também da sujeição dos escravos aos seus senhores, né, ou dos empregados aos seus patrões. E entramos no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, falamos ali sobre a submissão da esposa e falamos também sobre o papel do marido para como deve tratar as suas esposas. E aí, na semana passada, nós falamos ali do capítulo 3, do versículo 8 ao 12, na última passagem, nós falamos dos ensinamentos de Pedro na vida da comunidade e também, de maneira geral, como nós devemos lidar com aqueles que estão lá fora, ou seja, aqueles que não são cristãos. E já dentro dessa mesma sessão, nos ensinos gerais, aqui nós devemos, então, atentar para como nós devemos viver dentro de um contexto hostil, ou seja, num contexto difícil. A carta de Pedro, em especial, está nos convocando como cristãos a ter uma esperança viva. E nada mais oportuno de que olhar para o cenário mundial e ver como está os nossos dias. Não somente o Covid-19, você vai ver a depravação, você olha a sensualidade está exposta, você vai ver a pedofilia exposta, você vai ver o homossexualismo e tantas outras coisas, né? O homem tem vivido nesses últimos tempos. Hoje, com o advento da internet, nós temos acesso muito rápido a essas informações. Naquele tempo, quando não tinha isso, você tinha que esperar uma informação chegar do outro lado do mundo. Hoje não. Quando você abre o WhatsApp, o familiar mandou para você uma imagem ali. As imagens rodam muito rápido e nós estamos vendo aí o cenário mundial. Nós estamos vivendo num mundo hostil. Na verdade, nós vivemos num mundo difícil e hostil desde Gênesis capítulo 3, essa é a verdade. Depois que o homem resolveu desobedecer a Deus e o pecado entrou no mundo, ali já começou a nossa dificuldade. Mas Deus é misericórdia. Deus, Ele não nos abandonou. Deus, Ele resolveu agir de graça e misericórdia e resgatar um povo para Ele, não merecedor. E a esse povo Deus dirige essa palavra nessa noite, amém?
Então, olha aí, ele vai passar, então, dentro desse mesmo pensamento ainda, ele vai começar a falar especialmente aqui da perseguição por parte dos incrédulos. Por isso o versículo 13 ele vai dizer: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do quê? Do bem. Então aqui uma pergunta quase que retórica, na verdade. Se você faz o bem, quem vai maltratar vocês por isso? Então assim, olha, normalmente não se espera que receba o mal daquele que pratica o bem. Amém? Se você é uma pessoa que busca praticar o bem, não é comum, não é normal que você receba o mal como pagamento. Mas mesmo assim, embora você faça o bem, Pedro ele deixa específico e reconhece que mesmo assim pode haver perseguição sobre a sua vida. Não é assim? Às vezes nós buscamos fazer a vontade de Deus e sofremos a injustiça. Eu converso com pessoas e sei de pessoas próximas que sofrem injustiça mesmo tentando fazer a vontade de Deus. Então o conselho para nós é: quem há de maltratá-los se vocês fizerem o bem? De alguma maneira Pedro está sempre incentivando, independente do contexto que nós vivemos, a praticar o que é bom, amém? Então a nossa vida não depende de contexto, depende daquilo que nós somos, e Pedro vai deixar isso específico até o capítulo 4, nós vamos ver essa tônica nessa carta. Mas então no versículo 14 ele sabe que mesmo nós praticarmos o bem, nós podemos receber o que diz o versículo 14: todavia mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão o quê? Felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem o quê? Amedrontados. E aí ele vai usar a expressão sofrer por causa da justiça. E sofrer por causa da justiça é sofrer por causa do Senhor. Não é sofrer por algo que você cometeu, uma injustiça lá no seu trabalho, apesar que toda injustiça que é cometida contra qualquer pessoa, Deus vai prestar conta, mas em específico aqui quando ele fala felizes serão, ele quer dizer daqueles que estão sofrendo por agradar a Deus. Por querer fazer a vontade de Deus, eles estão sofrendo. Parece que está ecoando aqui uma palavra que Jesus pregou no Sermão da Montanha. Para quem conhece as bem-aventuranças, o Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 5, versículo 10, ele diz a seguinte palavra na sua bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então Pedro, que caminhou com Jesus, agora ele ecoa para esta igreja que, olha, se vocês estão sofrendo por praticar a justiça, vocês serão felizes. E aí ecoa aqui o que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quer dizer quem passou pela bem-aventurança. Quem lembra a palavra bem-aventurados? Mais do que feliz. Feliz é algo bom, eu tenho comentado sobre isso. Felicidade, se alguém desse opção para você, e aí, quer ser feliz a vida inteira? É claro que sim, mas nem sempre é assim na nossa vida, se pudéssemos optar. Agora Jesus está falando que é mais do que feliz, ou seja, não há algo que se compara a fazer a vontade do Pai. E aqui está, olha, se vocês estão sofrendo por fazer a vontade de Deus, vocês são felizes. E Deus ele vai recompensar aqueles que pertencem a Ele com a herança que o seu Filho obteve para eles, amém? Essa é a recompensa dos filhos de Deus, uma herança que foi dada para nós através do próprio Filho, que é Jesus Cristo. Isso então significa que não há mal que alguém possa fazer conosco que seja capaz de tirar a nossa herança. Então já vamos começar por aqui. Não há mal que o ser humano possa fazer sobre a minha e sobre a sua vida que é capaz de tirar a herança pelo qual Cristo conquistou para nós, que nós já passamos no capítulo 1, que está reservada nos céus e guardada pelo poder de quem? Do zelador. Quem que guarda essa herança para nós? Deus. E se Ele guarda essa herança, quem poderá tomar esta herança de Deus? Então olha só o que ele vai falar aqui. Se Ele tem essa herança para nós, o que nós devemos temer? Uma coisa que poderia fazer com que nós pudéssemos temer de fato, não pode acontecer. Sabe o que é? Deus deixar de te amar. Deus deixar de te amar em Cristo Jesus não pode deixar de acontecer. Se uma coisa que poderia temer o coração, deixar o coração do cristão aflito, é falar que Deus pudesse falar assim para mim: não te amo mais. E se Deus não nos amasse, mas que seria da nossa vida? Nós estaríamos entregues ao quê? Ao nosso pecado.
nós teríamos sido entregue o que? A condenação. Mas aquilo que poderia trazer alguma aflição sobre a nossa vida, segundo a Bíblia, não pode acontecer, que é Deus deixar de nos amar. Amém? Você acredita nisso? Uma vez que Ele te ama para sempre. Quem pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Ninguém pode separar. Ele é o Todo-Poderoso. Agora você imagina os cristãos ao longo da história que enfrentavam perseguições. Eles estavam enraizados nessa verdade. Não somente os cristãos durante a história, é só olhar para o Oriente Médio, é só olhar para a Coreia do Norte hoje. Pessoas que não podem professar a sua fé abertamente. Isso que nós estamos fazendo aqui agora não pode acontecer nesses países. Talvez se você morasse num país daquele e você resolvesse falar para um familiar seu, vou seguir a Cristo, primeira coisa que eles iam fazer com você é excluir você da família. Você seria excluído da família. Olha só o peso que aqueles homens no Oriente Médio naquele tempo tinham. Mas eles haviam conhecido a verdadeira graça. E quando nós temos a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus e dessa herança reservada nos céus para nós, o medo dá lugar à nossa esperança viva. Quando nós temos a convicção que nada pode separar nós do amor de Deus e nada pode nos separar desta herança viva reservada nos céus, o medo dá lugar a esta esperança viva. Por isso que ele vai dizer que nós não devemos temer nem ficar amedrontados, é o que ele vai dizer no versículo 14. Mas ao invés de você temer e ficar amedrontado, ele manda no versículo 15, antes santifiquem Cristo como quem? Senhor em seu coração. Espera aí, mas como assim? Santificar a Cristo? Ele não é santo já? Aí nós lembramos da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Ele já é santo. Mas o que ele quer dizer aqui em santificar? O coração é o centro de tudo que nós somos e tudo que nós temos. Quando ele fala entregue o seu coração ao Senhor, ele está falando entregue tudo que você tem, tudo que você é. Né? Se buscar Ele de todo o seu coração, é buscar com tudo que você tem, tudo que você é. Quando é santificar no coração, também nós devemos reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas, com tudo que nós somos. Nós devemos se submeter a Ele e estar atento em entregar as nossas vidas para agir em favor de Deus. Isso é santificar, entregar todo o nosso ser a Ele, dirigir toda a nossa vida a Ele, para que Ele use a nossa vida, reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Muitas vezes nós falamos que Ele é o nosso Salvador, mas não o nosso Senhor. Mas Ele é Senhor e Salvador. Né? Muitas vezes queremos só desfrutar da salvação e não se submeter ao senhorio dEle. Santificado seja o teu nome, ou santificar Cristo no nosso coração, é reconhecer e honrar a Jesus Cristo com tudo que nós temos e tudo que nós somos. E aí nós vamos ver aqui que mesmo num clima de hostilidade, eles não poderiam perder a oportunidade de viver um testemunho diante daqueles homens. Por isso que ele vai dizer ainda no versículo 15 que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há onde? Em vocês. Estejam sempre preparados. E nós vamos entender o que ele está dizendo aqui. Primeiro ele fala, santifique a Cristo no coração de vocês. Tenha Ele como Senhor da vida de vocês. Uma vez que você tem Ele como Senhor das suas vidas, agora vocês devem estar preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da fé que há em vocês. E essa palavra aqui, que foi traduzida como responder, é apologia. Hoje ela é muito usada e difundida no meio teológico. Quando fala assim, olha, eu vou fazer apologia. O que é apologia? Apologia é defesa da fé, tá bom? É defesa da fé. É uma defesa da fé de maneira verbal. É você especificar. Então você vê que a nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé não é uma coisa ilógica. A nossa fé não é um salto no escuro. Há elementos que nós devemos falar a respeito da nossa fé. E os cristãos poderiam ser levados naquele tempo de maneira formal a dar razão da sua fé. O que é maneira formal? Maneira formal é você ser levado aos tribunais, aos magistrados daquele tempo para explicar a razão da sua fé. É o que acontecia muito com Paulo quando você começa a ler Atos.
Paulo era levado diante das autoridades e eles questionavam, olha, o que é isso que vocês estão fazendo? E ele precisava de maneira verbal especificar, esclarecer a razão da sua fé. Mas pode ser também aqui que não seja somente de maneira formal, mas informal por parte de qualquer pessoa. Ou seja, poderia ser das autoridades que questionassem a sua vida e você levado diante de um tribunal, né? Assim como levaram Martinho Lutero quando ele teve problema, né, em especificar a sua fé, ele foi levado diante das autoridades religiosas, ele teve que dar a razão da sua fé, porque ele cria daquela maneira, mas também de maneira informal como qualquer pessoa. O que poderia gerar aqui um questionamento na vida daqueles homens é eles observarem a vida do cristão e ver assim uma diferença gritante. Olhar para a vida do cristão, chamar a atenção e pensar assim, peraí, por que fulano vive dessa maneira? Ei, me explica aqui, por que você vive dessa maneira? O estilo de vida daqueles homens poderiam chamar as atenções tanto das autoridades, quanto também das pessoas que estavam ao seu redor, para eles explicarem a razão dessa esperança. Que esperança é essa? Por que você é capaz de abrir mão de tantas coisas para seguir o Jesus de Nazaré? Por que você é capaz de dizer não e sofrer as consequências, as injustiças desse mundo? O que faz você agir dessa maneira? Qual é a razão disso tudo? A razão da esperança que é em nós. Amém? Tem que haver uma diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Agora, irmão, se a gente vive tão parecido com o muro, obviamente que ninguém vai perguntar a razão do que você crê. Ninguém vai perguntar, me diz a razão que você vai para a igreja. Ou porque você põe aqueles versículos na internet? Ninguém. O que vai chamar aquelas pessoas a questionarem a nossa vida é quando eles observarem o nosso testemunho. Peraí, mas por que você suporta tudo isso? Por que as pessoas fazem isso e você não revida? Por que as pessoas procuram te tirar do sério, te insultam e você abençoa essas pessoas? Que fé é essa? Que esperança é essa que você poderia negar a sua fé e viver sem perseguição, mas você prefere sustentar a sua fé e mesmo assim perder a sua própria vida? Que esperança é essa? É uma esperança que você não vai encontrar no mundo. É uma esperança viva. É uma esperança que aqueles que não conheceram ao Senhor Jesus Cristo, eles não podem ter. E essa esperança viva é mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Nós vivemos no poder do Cristo ressurreto. Amém? O fato de Ele viver é a nossa esperança. O fato de Ele cumprir a sua obra e ressuscitar, nós adoramos a um Deus que é vivo. Amém? Ele está no nosso meio, não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo, a nossa razão ela é real. Se você ler depois o capítulo 1, versículo 3, vai falar sobre isso. É isso que nos encoraja a responder a razão da nossa fé num contexto hostil. Não dá para negar algo que é real. Para você não é real, Cristo? Para mim é tão real. Você perde o sentido de tantas coisas. É racional, é algo que está dentro de nós. O próprio Espírito Santo testificando em nós essa verdade. E isso que nos encoraja, o poder do Cristo ressurreto. Mas nós não podemos permitir que esse encorajamento nos torne arrogantes. Às vezes os cristãos são corajosos até demais. A coragem aqui é de não negar a sua fé e poder responder a razão da sua fé. Se alguém perguntasse para você, não precisa responder para mim. Se alguém perguntasse, por que você crê em Jesus? Por que você perde seu tempo, lê Bíblia? O que você serve em ministério? Você ganha quanto para servir no ministério? O que faz você perder um sábado à noite de chuva? Ou dias da semana meditando na palavra de Deus? Que Deus é esse que você adora? O que você responderia para essas pessoas? Porque no conhecimento de muitas pessoas, eu já ouvi, você não faz isso por quê? Porque o pastor não deixa? Esse é o entendimento de muitas pessoas. Por que você não deixa de ir lá? É porque você tem medo de alguém te ver? Não é nada disso. Então as pessoas são curiosas. Quando você começa a viver de maneira diferente, as pessoas olham para você, elas querem saber o que está acontecendo, o que é isso que você crê? Me explica, o que você responderia a essas pessoas? A apologia é você responder de maneira verbal a sua fé. Eu creio nisso por causa disso. Mas à medida que nós vamos crendo nessa palavra, nós vamos sendo encorajados. E esse encorajamento, como eu disse, não pode nos tornar arrogantes. E é o que vai dizer no versículo 16. Olha só, vocês podem sim, vocês devem estar preparados, mas contudo,
Façam isso de que maneira? Com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem o quê? Envergonhados de suas calúnias. Olha só o conceito de novo aqui de respeito. Falou para as mulheres tratarem seus esposos com respeito. Pediu para que nós viéssemos tratar todos com respeito quando nós estamos lá atrás, amar os nossos irmãos e temer a Deus e respeitar o rei. Essa era a lógica. Então, de novo, ele fala assim, olha, vocês precisam responder à razão, sim, da sua fé. Mas vocês não podem ser arrogantes. Vocês têm que ser mansos e fazer isso com respeito. Respeito aqui é temor. E Pedro diz aqui que nós devemos fazer isso seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele dava motivos. Muitas vezes ele falava com as pessoas que ele perguntava, mas você não via ar de arrogância no Senhor Jesus Cristo. E é justamente Pedro que escreve para nós, e claro que primeira mão para essa comunidade, e Pedro ele tem uma autoridade para falar isso aqui, porque ele faz isso lá em Atos no capítulo 4. Eu quero convidar você a ir para lá comigo, coloque uma marca aí, Atos no capítulo 4. Então você vai ver o próprio apóstolo Pedro respondendo aos homens a razão da sua fé. Atos capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Atos 4, do versículo 10 ao 12. Então esse Pedro aqui, ele foi colocado diante do Sinédrio, tá? Eu vou só trazer o contexto para vocês. Ele foi colocado diante do Sinédrio, e esse Sinédrio foi o mesmo Sinédrio que o Senhor Jesus Cristo foi colocado diante desses homens. Depois você lê o contexto lá em Atos capítulo 4. E aí você vai ver que Pedro, nós conhecemos a história. Pedro havia negado Jesus por quantas vezes? Quantas? 3 vezes ele havia negado, mas agora ele se encontrava no meio desse Sinédrio pelo qual Jesus também passou. Eram homens religiosos que estavam chamando Pedro para lá para explicar a razão da sua fé. Atos capítulo 4, a partir do versículo 10 ao versículo 12. Olha só o que vai dizer Pedro ali. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra o quê? Angular. Olha só o versículo 12, muito conhecido. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a razão da fé do apóstolo Pedro aqui. Pedro, que agora era um covarde, né? Olhamos para a história de Pedro e falou, não, Senhor, jamais te deixarei. Aí Jesus fala, olha, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro, nós já sabemos diante da Escritura que ele assim o faz. Nós sabemos que Pedro, ele falou, negou Jesus, que não o conhecia por medo. E agora aqui em Atos, depois de ser revestido com o Espírito Santo que vem do alto, ele se coloca de frente com o Sinédrio, pelo qual também questionou Jesus naquela noite. E agora ele é encorajado. E ele chama ali com toda a ousadia e coragem. É isso aqui que ele pede para nós. Nós irmos e darmos a razão da nossa fé, não temermos os homens. E aí ele vai com a célebre frase, trazendo ele a pedra viva. Lembra que nós falamos da pedra viva? Que os construtores rejeitaram, ele é a alicerce, ele é a pedra principal. Ele é o fundamento de todas as coisas. E aí ele fala, não há salvação em nenhum outro. A razão da minha fé é que ele é a salvação. Não encontramos, não há outro nome debaixo dos céus. Ou seja, não existe no universo um nome pelo qual nós devamos ser salvos. Aí sabe qual foi a resposta? Olha só o que aconteceu, o que isso aqui reverberou naquele tempo, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem o quê? Instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. A coragem daqueles homens, estava ali João junto com ele. E ele respondendo, vendo a coragem, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, mas homens encorajados, revestidos pelo Espírito Santo. Em nenhum momento você vai ver esses homens aqui faltando respeito com as autoridades, mas sendo encorajados a dar a razão da sua fé.
E eles estavam ali justamente porque haviam curado um aleijado. Peraí, chama esses homens, o que eles estão fazendo aí? Aí ele fala assim, olha, é por meio de Jesus Cristo Nazareno que nós fazemos essas coisas. E tem mais, não há outro em quem há salvação. Essa é a razão da nossa fé. Você entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador e não há nenhum outro que nós podemos ser salvos, amém? Então você vê aqui a coragem de Pedro. Volte lá para o versículo 17, Pedro segue no versículo 17. E então, depois de ele falar que nós devemos dar a razão da nossa fé, depois de ele falar que nós devemos fazer isso com respeito, com mansidão, ele vai para o versículo 17, ele vai dizer, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o quê? O mal. Então, nem sempre Deus vai nos livrar do sofrimento. Se eu falar amém, você vai falar amém? Amém? Nem sempre Deus vai nos livrar do sofrimento, amém? Amém, irmãos? Não adianta. Nem sempre Deus. Debaixo dos propósitos soberanos de Deus está o sofrimento. Parece que é uma contradição. Debaixo dos propósitos soberanos de Deus está o sofrimento. Nós já falamos que o sofrimento ele vem purificar a nossa fé. É como aquele ouro que é levado diante do fogo para tirar as impurezas. É diante do sofrimento que nós amadurecemos. É isso que acontece. É diante das lutas que Deus vai forjando nós. Vai nos forjando. Então, debaixo dos propósitos soberanos de Deus está o quê? O sofrimento. Lê para mim alguém o capítulo 4, versículo 19. 4:19. O que diz aí? Quem achou pode ler em voz alta, por favor. Nós vamos passar pelo capítulo 4, só para você ter um vislumbre. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? 4:19? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sofre de acordo com quem? Vontade de Deus. Nós vamos passar pelo capítulo 4, só para você segurar aí. Deus trabalha no meio do sofrimento. Deus, por mais que nós estamos sofrendo injustiças, Deus está trabalhando no meio daquilo tudo. O sofrimento tem propósito na vida do cristão. Nem o sofrimento Deus deixa passar desapercebido. Deus vai trabalhando até no meio do sofrimento. Então nem sempre Deus nos livra. Por isso que ele fala, é melhor fazer o bem, se for sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal, em outras palavras. Por quê? Para Deus, você pode até sofrer por fazer o bem, né? E ele sabe disso. Agora, o que Deus não concorda é nós sofrermos por fazermos o mal. Isso daí, em nenhum momento aqui nessa questão do sofrimento, onde Pedro vai tratar, você vai ver o incentivo dele falar, ó, faz o mal, né, pague com a mesma moeda se fizerem o mal para você. Em nenhum momento ele fala, por isso, ó, se vocês estão sofrendo, é melhor se for da vontade de Deus, do que vocês sofrerem por fazer o mal, amém? E o exemplo disso tudo para nos encorajar, então ele vai colocar em cena o que Pedro sempre está fazendo, trazendo o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para o versículo 18, ele vai dizer, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, ou pelo Espírito. Então Pedro vai mostrar aqui que Jesus sofreu. Ele está encorajando os cristãos a permanecer diante as tribulações, diante as perseguições. Então ele vai trazer Jesus para mostrar Jesus sofreu e também sofreu injustamente, é o que diz aqui. Mas ele não sofreu eternamente. Deus o exaltou. Olha só, Jesus sofreu, né? Nós já sabemos, ele sofreu injustamente, mas ele não sofreu eternamente. Depois que ele cumpriu o seu propósito, Deus fez o quê? O exaltou. Do mesmo modo, nós cristãos que estamos sendo perseguidos, se você sofreu uma perseguição, saiba de uma coisa, você pode sofrer o que for nessa terra, mas um dia Deus te exaltará. Não estou falando que Deus vai te adorar, tá? Você vai ser exaltado na questão, Deus vai te levantar, não vai te deixar nesse sofrimento. Jesus Cristo é o reflexo daquilo que vai acontecer conosco. Ele é o primogênito, ele ressuscita. Junto com ele ressuscita a sua igreja. A nossa vida não termina no túmulo. Amém? Amém.
A nossa vida não termina ali. Ali, ó, Jesus Cristo já consumou a sua obra. Dali nós vamos passar a eternidade, nós estaremos com Ele. Receberemos novos corpos na sua segunda vinda. Então, olha só, da mesma maneira que Cristo sofreu, Ele sofreu injustamente, nós podemos sofrer injustamente, mas Cristo não sofreu eternamente. Ele pagou pelos nossos pecados, como vai dizer aqui, para ser exaltado, e da mesma maneira nós seremos exaltados. E o sofrimento de Cristo não foi apenas um exemplo dentro desse texto, mas foi para a nossa salvação. Então Jesus Cristo não é um mero exemplo. Ele fala aqui que foi para nos levar a Deus. Então o sofrimento de Cristo foi um sofrimento com um propósito. Mesmo assim, o sofrimento de Cristo não foi em vão, foi com um propósito de salvar a humanidade, salvar os cristãos. Por isso que aqui ele é muito mais do que um exemplo. Nós não podemos olhar Jesus somente como exemplo, mas ele é o nosso Senhor e Salvador. O Salvador das nossas almas. Ele sofreu para nos levar a Deus. E Cristo não sofreu por pecado algum que ele cometeu, mas ele sofreu as consequências que os nossos pecados mereciam. Então, por isso que ele sofreu injustamente, por isso que é o justo pelos injustos. Se você for ler o versículo 18, vai falar assim, justo está no singular. Pelos injustos, porque são muitos. Aqui estamos, né? Todos nós injustos, mas justificados pelo sangue do Cordeiro. É o justo pelos injustos. E aí no versículo 19, agora começa a dificuldade do texto. Agora eu queria muito a sua atenção, para que você voltasse para cá. Aqui está nos textos mais difíceis de interpretação do Novo Testamento e é quase unanimidade por intérpretes do Novo Testamento. Então agora ele vai começar a falar a respeito de Cristo. Ele fala que ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no versículo 18. Aí no versículo 19 ele vai dizer, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tem alguma versão diferente? Na minha fala, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Igual. Alguma versão diferente? No qual foi e pregou também aos espíritos em prisão. Aqui começa a nossa dificuldade. A dificuldade maior desse texto aqui seria, quem são os espíritos em prisão? É um dos questionamentos. E quando ele foi e pregou esses espíritos em prisão? Então temos dois questionamentos aqui que explodem cabeças de teólogos aqui. Que é, quem são os espíritos em prisão e quando ele pregou a esses espíritos em prisão? Eu vou trazer aqui 3 pontos, tá bom? E vou deixar aberto depois, se você quiser ler um artigo, eu posso compartilhar um artigo, né, que eu vou comentar aqui. Ali vai ter muito mais visões do que eu vou trazer aqui, mas eu vou trazer algumas que são bastante difundidas no nosso meio cristão, tá bom? Uma delas aqui é quem morreu, quem é esses espíritos em prisão. Há quem defenda que se refere aos incrédulos que morreram, aqueles que não professaram a sua fé em Cristo e bateram as botas, se foram desse mundo. E quem defende essa posição crê que quando fala aqui que Jesus foi, lá no versículo 18, vivificado no Espírito, é que mesmo morto, Jesus permaneceu vivo no Espírito. Vocês pegaram isso aqui? Quando ele fala no versículo 18 que ele foi morto na carne, vivificado no Espírito, quem defende a visão que ele está indo pregar aos incrédulos que morreram, né, sem Jesus Cristo, eles defendem que Jesus foi morto, vivificado no Espírito, ou seja, ele está em Espírito, e em Espírito ele foi e pregou esses espíritos em prisão. Esse é um ponto, né? Mas olha só, esse tipo de pensamento, o problema diante da Bíblia é, quem pensa assim é uma espécie de segunda chance. Você crê que existe segunda chance, segundo a Bíblia? Quem crê que existe segunda chance depois da morte? Que depois que morreu aqui, Jesus dá a oportunidade, eu vou lá e prego para eles depois lá. Olha só, biblicamente falando, fica difícil de entender dessa maneira. E quem defende essa posição vai ter que defender que Jesus desceu ao inferno. Então a gente vai começar uma série de problemas que eu vou trazer alguns versículos para você. Então Hebreus capítulo 9, 27. Lê para mim, Kennedy, por favor. Hebreus 9, 27. Olha só o que vai dizer. Primeiramente, quem pensa dessa maneira que Jesus foi em espírito depois ali da sua morte, né, antes da sua ressurreição, em espírito ao inferno, e pregou aqueles que nunca ouviram o evangelho, tem que crer que Jesus desceu ao inferno
e abre uma oportunidade de segunda chance. Mas olha só o que diz Hebreus 9:27, Kenneth. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Bom, quantas vezes o homem tem que morrer? Uma única vez. E o que vem depois da morte, Kenneth? O juízo. O juízo. Então, segundo Hebreus, não tem oportunidade. A oportunidade é agora, em vida. Quando você respira. Quando você partir desse mundo, a oportunidade já se foi junto com a sua vida. Então, quem crê que Jesus foi em espírito ali, depois da sua morte, antes da ressurreição, não dá para defender diante da Bíblia. Porque é uma espécie de segunda chance, e aí você vai ter que defender também que Jesus desceu ao inferno, e nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Então, segundo Hebreus 9:27, Jesus, aqui essa palavra, que o homem está destinado a morrer uma única vez, e logo depois dessa morte, enfrentar o juízo de Deus. Então, a oportunidade é agora. Agora, mas tem uns que crê. Agora vamos começar a enrolar um pouco, tá? Agora a dificuldade só está começando, é só a introdução. Agora a outra dificuldade, a defesa aqui, é que esses espíritos em prisão são anjos caídos. Agora, a primeira visão é que esses espíritos em prisão são os incrédulos que morreram sem Jesus. Então Jesus, durante a sua morte, antes da sua ressurreição, nesses 3 dias, Jesus foi dar uma passeada no inferno e pregou. Já pensou? Olhando para essa visão, a pessoa está queimando no inferno. E Jesus faz o apelo, quem não vai? Vai na hora. Vai qualquer um, até aquele que falou que morreu e nunca creu em Deus, vai na hora. Mas segundo Hebreus não existe oportunidade. Morreu, vai ter que enfrentar o juiz de Deus, seja para absolvição diante de Cristo ou não. Então nós vemos que isso é muito grave. Mas há quem entenda que esses espíritos em prisão são anjos caídos, tá bom? Anjos que se rebelaram contra Deus. Quem defende essa posição aqui, crê também que Jesus, durante esse período da morte e ressurreição, Cristo foi e pregou a anjos caídos. E qual é o respaldo bíblico para isso? Anote o versículo aí, tá bom? Anote o versículo aí. Está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2. Que diz que os filhos dos homens, naquele tempo de Noé, havia se casado com os filhos de Deus. Os filhos de Deus, lá tem pessoas que defendem que esses filhos de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2, são os anjos caídos. Mas nós vamos encontrar uma dificuldade. Anjo se relaciona? Então, se a gente interpretar que os anjos lá de Gênesis capítulo 6, versículo 2, são anjos caídos, nós vamos ter um problema grande para resolver. Como eu vou provar na Bíblia que anjo se relaciona? Que Jesus falou que nós seríamos como os anjos. Não se casa nem se dá em casamento. Foi o que perguntaram, para Jesus. Mas eles tiram essa ideia de Gênesis capítulo 6, versículo 2, de 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que vai falar que existem anjos caídos que estão em prisões, que estão aprisionados, e Judas, se você ler Judas também, versículo 6. Então aqui nós teríamos esse problema, mas há quem defenda isso. E a ideia desse entendimento é que Jesus não foi pregar arrependimento a esses anjos. A ideia aqui é que Jesus foi lá, e proclamou a sua vitória, o seu triunfo. Olha, eu venci, eu vim aqui para provar para vocês que eu venci. Mas aí nós teríamos que interpretar Gênesis capítulo 6 como aqueles filhos de Deus fossem anjos caídos. E os filhos de Deus ali eram os filhos de Sete, que eram os filhos de Sete que estavam se relacionando com a descendência de Caim. Então eles começaram a se misturar, e não, os filhos de Deus não são anjos, porque nós encontraríamos um problema. Então, mas quem crê nesse pensamento, crê que Jesus não foi pregar arrependimento, porque entende, diante de Hebreus, que não há chance, está condenado, morreu uma vez, está condenado, mas está falando de anjos. Aí nós encontramos um respaldo em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 15, vou pedir para a irmã Marília ler para mim, Colossenses 2,15, irmã Marília. Colossenses 2,15. E despojando os
principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Sabe onde foi o triunfo de Deus sobre essas potestades malignas? Triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus vai para aquela cruz e cumpre a vontade do Pai, está consumado. Ali era a glória, o triunfo sobre essas potestades, sobre essas autoridades. Jesus não precisou ir lá para esses homens e pregar, tá vendo? Estou aqui para proclamar a minha vitória, ou seja, para confirmar a condenação daqueles anjos caídos. O próprio Colossenses fala que a cruz faz isso. Colossenses 2,15. E ademais, se nós formos ler o contexto de 1 Pedro, você vai observar que não há evidências de anjos caídos aqui. Pedro trata aqui de pessoas em contextos hostis, pessoas que estão perseguindo a igreja e não de demônios. Nenhum momento aqui na carta de Pedro você vai ver que ele está falando em esse momento que demônios estão se levantando, se bem que pessoas são induzidas por espíritos malignos a cumprirem a sua vontade, mas especificamente no contexto nós não encontramos. Então, eu defendo a ideia que eu descarto. Primeiro, não há chance depois da morte, porque aqueles que morreram sem Cristo, infelizmente, padecerão. Não há uma segunda oportunidade, como nós lemos, e aí nós teríamos que defender que Jesus Cristo, entre a sua morte e ressurreição, desceu ao inferno. Qual é o problema disso tudo? Agora nós temos que perguntar aonde Jesus estava nesses 3 dias. Quando Jesus morre, Pai, na tua mão, ele vai falar que entrega o meu espírito. Lucas 23:46 fala sobre isso. Então, quando ele morre, ele fala: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Se você for ler Lucas 23, no versículo 43, aquele bandido da cruz, aquele malfeitor da cruz, quando ele fala: lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Aí a resposta de Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E sem dizer que João 19:30, Jesus usa a seguinte palavra: está consumado. Está consumado, não precisa se fazer mais nada, aqui eu entrego. Quando ele fala: entrego em tuas mãos o meu espírito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há evidência escrita que Jesus desceu ao inferno, amém? A evidência é que Jesus, ao terminar a sua obra, foi para o Pai. É o que ele falou para o bandido: hoje estarás comigo. Aonde, Jesus? Você não vai encontrar. Seria muita imaginação nossa falar assim: mas será que ele não falou: espera um pouquinho aí, ladrão, vou descer ali no inferno, só vou dar uma proclamadinha para os demônios e já subo, me espera lá. Não, ele fala: hoje mesmo. Isso aí seria especulação da nossa mente. Nós temos que ir àquilo que a Bíblia revela para nós. Então, diante desses 2 pensamentos, você vai ver que Jesus não desceu ao inferno. Mas agora você vai ter que explicar para nós que passagem é essa, quem é os espíritos em prisão. Então nós vamos seguir aqui o pensamento de Agostinho. A passagem não se refere a algo que Cristo fez entre a sua morte e ressurreição, mas o que ele fez antes da sua encarnação pelo Espírito nos dias de Noé. O que Jesus fez a pregar os espíritos em prisão não se refere nesse período que Jesus morreu, esses 3 dias antes da ressurreição, mas se refere ao período que Jesus fez antes da encarnação, antes de vir ao mundo, antes de se tornar homem no Espírito através de Noé. Por que eu falo isso? O próprio contexto vai falar sobre isso. Olha lá, volte ao versículo 18. Vamos ler o contexto. Então nós temos que deixar que a Bíblia interprete a própria Bíblia antes que nós venhamos especular alguma coisa. O versículo 18 na parte B, quando ele diz assim que Jesus foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Quem tem a ara, o Espírito vai estar minúsculo. Começa o problema aí. Mas quem tem a NVT, NVI, a nova versão do século 21, esse Espírito vivificado pelo Espírito está maiúsculo. Quem tem maiúsculo aí? Levanta a mão. Quem tem minúsculo? Então, o problema da interpretação estava aqui, porque no grego não existe maiúsculo e minúsculo, é pneuma, Espírito. O que vai dizer que é Espírito de Deus ou Espírito humano é o contexto. Então o problema era, uns pegaram o pneuma lá, que era o Espírito traduzido em minúsculo, então Espírito humano. Então Jesus foi no Espírito simplesmente. Mas a ideia que
de espírito, vivificado pelo espírito, a ideia é, nós entendemos, morto no corpo. Não temos dificuldade para entender que Jesus morreu, amém? Ele morreu. Mas vivificado pelo espírito quer falar da ressurreição de Cristo. Esse Espírito é o Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito Santo. Olha agora o versículo 19. No qual, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Nesse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito foi que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas que raio de espírito em prisão é esse? Versículo 20. O espírito em prisão está aqui, o que há muito tempo desobedeceram. Quando desobedeceram? O próprio texto fala, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, quando a arca era construída. Então você vê que o contexto já fala, ele foi morto no corpo, vivificado no Espírito, Espírito Santo vivificou, Jesus ressuscitou. Esse Espírito que ressuscitou Jesus, foi nesse Espírito que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Quando ele foi? Nesses 3 dias? Não, ele foi no versículo 20, naquele que há muito tempo desobedeceram, quando esperavam pacientemente nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, Jesus em espírito foi através de Noé e pregou para aqueles espíritos. E aí ele vai falar aqui. Então, quando Noé construía a arca, Noé construía a arca, Jesus em espírito através de Noé estava pregando arrependimento àqueles homens. Volte-se para Deus, volte-se para Deus. Mas, Luciano, como é que você vai provar isso agora diante das Escrituras? O texto provável no mesmo Pedro, capítulo 1, versículo 11. Volte aí. Pedro, capítulo 1, versículo 11. Vou pedir o Cássio para ler em voz alta para nós. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Olha só. Então você vai ver a evidência dentro do próprio texto. Quando ele vai no capítulo 1, versículo 11, ele fala que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas daquele tempo. Então, o Espírito de Cristo, Cristo não estava, mas nos profetas do Antigo Testamento, o Espírito de Cristo estava pregando através dele. Agora a pergunta é, qual a dificuldade de crer que esse Espírito de Cristo estava pregando através de Noé? Você consegue perceber a evidência aqui no próprio texto de Pedro? Olha, naquele tempo, no Espírito de Cristo, eles estavam anunciando os sofrimentos que viriam a acontecer, os sofrimentos de Cristo, através dos profetas. O Espírito de Cristo estava sobre os profetas do Antigo Testamento, é isso que Pedro está dizendo. Aí quando ele fala, agora morto na carne, vivificado no Espírito, no qual ele foi e pregou aqueles espíritos, qual Deus esperava pacientemente. Quantos anos demorou para construir a arca? 120 anos. Olha a paciência de Deus, esperando os homens se voltarem para ele. E os homens daquele dia de Noé eram homens depravados, homens maus. E Noé recebe aquela palavra e começa a construir a arca. Se você ler depois 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, sabe como que Noé é chamado ali? Em 2 Pedro 2,5, pregador da justiça. Noé é conhecido na Bíblia como pregador da justiça. No momento que Noé recebe as palavras de Deus e começa a construir aquela arca, ele está sendo pregador da justiça, ele está anunciando. O Espírito de Cristo estava sobre Noé naquele tempo, anunciando aqueles homens para que eles se voltassem para Deus. E o espírito em prisão, uns creem que o espírito em prisão é que os espíritos deles estavam presos no pecado, por isso eram espíritos em prisão. E outros creem que Pedro está falando que os espíritos em prisão, porque agora, naquele momento onde Pedro está falando, eles se encontram em prisão. Então ali é meio ambíguo, pode dizer que são espíritos que estavam aprisionados no pecado, né, e eles não conseguiam se voltar. Então Jesus naquele tempo pregou arrependimento a eles. E outros podem crer que Jesus estava falando, Pedro estava se referindo aos espíritos que naquele momento que Pedro estava anunciando, ele fala, esses espíritos que agora estão em prisão, Jesus anunciou para eles lá atrás
sobre o arrependimento, esperando pacientemente. Tem uma passagem do Dr. Herbert Campos, depois se você quiser eu posso compartilhar com você um artigo da FIDS Reformada. Ele é uma das autoridades e você pode me procurar, depois eu passo para você o artigo, é bem interessante, são 21 páginas. O que eu estou falando para você são só 3 pontos. Ele gasta 21 páginas só para tratar esses 2 versículos, do 18 ao 20. Olha só o que ele vai dizer a respeito dessa passagem. A passagem de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 20, não fala de uma viagem de fim de semana que Jesus Cristo foi ao inferno, mas refere-se a uma pregação feita pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito vivificado através de Noé, que é do capítulo 1, qual nós lemos agora, capítulo 1, versículo 11, aos seus contemporâneos, e aí ele vai tratar no 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que eram homens desobedientes e portanto aprisionados à sua natureza pecaminosa. Além disso, eles agora estavam presos no inferno sobre condenação pelo fato de terem desobedecidos no tempo de Noé, quando Pedro escreveu essas palavras. Essas são as palavras de Dr. Herbert, uma autoridade no Novo Testamento. Então você vai ver quem são os espíritos em prisão pelos quais Pedro fala aqui. Esses espíritos são os que eram desobedientes no tempo de Noé, o qual Jesus, através de Noé, pregou o evangelho àqueles homens, quais eles não se arrependeram. Por que que isso agora tem a ver com o que Pedro estava falando todo esse tempo, das pessoas perseverarem? A ideia está no contexto. A ideia do contexto, o contexto de Noé com o contexto de Pedro é bem semelhante. Primeiramente, Noé e sua família era minoria entre os incrédulos naquele tempo. Os cristãos desse tempo de Pedro também eram uma minoria no meio dos povos incrédulos. Noé era justo no meio do mundo ímpio. Do mesmo modo, Pedro vai exortar diante dessa carta a nós permanecermos em santidade mesmo no meio de um mundo ímpio. Noé era pregador da justiça. Pedro incentiva a igreja a testemunhar a justiça. Então você vai ver essa semelhança com o contexto. Cristo pregou por intermédio de Noé aos incrédulos do mundo daquele tempo. Do mesmo modo, Cristo prega através do Espírito Santo nas nossas vidas para testemunhar o Evangelho àqueles que não conhecem ao mundo, em dizer: volte-se para Cristo, arrependa-se. Então a ideia é essa: olha, o tempo que vocês estão vivendo, em outras palavras, é bem semelhante ao tempo pelo qual Noé vivia. E naquele tempo, esse mesmo Espírito que está sendo pregado agora, foi pregado lá atrás e os homens não se arrependeram. Mas Noé, ele vai falar a respeito de Noé. Olha o que ele vai dizer ainda no versículo 20. Nela a arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Eu não sei quantos milhares, centenas de milhares de homens tinham naquele tempo. Eu não sei. Mas 8 é muito pouco. Vocês concordam comigo? Menos que essa sala aqui, ó. Bem menos. Então você vai... 8 pessoas foram salvas naquele tempo. Jesus estava através de Noé pregando o arrependimento. E ele encorajando. Era uma minoria sim, mas eles foram salvos. Eles permaneceram. Olha só o que ele vai dizer no versículo 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Pronto. Se a gente ler esse versículo isolado 21, vai dar a ideia que o batismo salva. E esse aqui é um dos textos que os católicos romanos pegam para respaldar o batismo que salva, que é esse versículo 21, tá vendo? Representado pelo batismo, que também vocês salvam. Aí a gente teria um problema com toda a escritura. Aí, se você ler esse versículo aqui, dá margem para entender que se você batizar, você vai ser salvo. Aí nós vamos cair numa contradição, porque Jesus olhou para um bandido do lado da cruz e falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A pergunta é: aquele homem batizou? Então batismo não salva. Você pode batizar e não ter Jesus, mas você pode ter Jesus e não batizar e Deus levar você. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Então olha aqui, segundo essa passagem, a arca de Noé vai prefigurar o batismo. Mas em seguida Pedro vai explicar isso aqui, por isso que tem que ler contexto. Se você encontrar alguma coisa que parece contraditório na Bíblia, gente, lê contexto.
Lê versículos que estão antes daquela passagem, lê versículos depois, se possível, lê toda a carta, se estiver dentro de uma carta, dentro de uma parábola, e aí a outra exegese é ler à luz de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Não dá para fazer doutrina. Por isso que ele fala no versículo 21 a respeito do batismo, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo não significa a remoção da sujeira espiritual. O que ele quer falar aqui? Que o batismo ele não limpa você do seu pecado. Não a remoção da sujeira do corpo, não o pecado. O batismo não tem esse poder, né? Você que batizou aqui, você continuou com muitos pecados, amém? Eu continuei com muitos pecados. Que bom seria se Deus mergulhasse ali o pastor. A única maneira de você sair dali é ele deixar você na água ali até você perder a respiração. Aí você parte com Jesus, não tem mais pecado. Mas se você voltar da água, meu irmão, assim como eu, você ainda tem pecado. Mas a questão, por isso que ele fala, não a remoção da sujeira. O batismo nos associa aqui à ressurreição de Jesus Cristo. Não é a simbologia do batismo? Quando você batiza, eles não falam que você entra na sepultura? E quando você ressurge? Uma nova pessoa. A simbologia, Deus, ele desce a cova, depois ele é ressurreto dentre os mortos. Por isso que ele fala por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo, em outras palavras, ele deve simbolizar aquilo que está acontecendo de verdade no nosso coração. Ele é uma evidência externa do que está acontecendo dentro do seu coração. Porque se a verdade não for no seu coração, você pode batizar 15, 20 vezes. Não vai acontecer nada com você. Mas é uma evidência pública daquilo que Deus já está fazendo no seu coração. Por isso que ele traz aqui a prefiguração de Noé. Por quê? Como que Noé foi salvo por meio da água? Porque ele depositou a sua confiança nas promessas de Deus. Só isso. Se ele não confiasse que Deus destruiria, né, o mundo daquela época com dilúvio, talvez ele não entraria na arca também. Mas o que salvou ele foi depositar a sua esperança, depositar a sua confiança nas promessas de Deus que salvou Noé por meio da água. Não foi somente que ele construiu a arca, ele precisou crer e não foi fácil. Pessoal, Alex, você chega para os seus meninos e fala assim, ó, Deus me deu uma revelação, num tempo que não chove, para construir uma arca, 120 anos. Aí você começa a primeira, aí passa o curioso, e aí, o que você está fazendo? Não, fazendo um barco aqui que Jesus vai mandar chuva. Amanhã volta o cara. Você está 50 anos construindo a arca, esses meninos olhando para você. Pai, você tem certeza que Deus falou com o senhor? A fé, eu fico pensando a fé de Noé, com a sua família ali, ó, porque foram salvos só ele, a esposa, os 3 filhos e as esposas deles. A fé desse homem, filho, continua firme construindo a arca, mas o povo, nem sinal de chuva. Não falou 3, 4 dias, nem 365 dias, 120 anos construindo uma arca. Eu fico pensando aqueles meninos olhando para o pai e falou com o pai, não falou comigo. E aí ele perseverando, e aquele mundo hostil daquele tempo, o que salvou Noé foi confiar nas promessas de Deus, que Deus falou que viria e salvaria eles por meio da arca. É isso que salvou. A mesma coisa, o batismo é evidência de algo interno que acontece conosco. A eficácia do batismo para a salvação não depende da obra do batismo em si, mas depende das promessas que foram feitas na cruz, da ressurreição de Cristo. O batismo é eu confiar naquilo que Ele fez por mim. O que salva não é eu mergulhar na água, o que salva é eu confiar na obra de Cristo. O que salvou Noé não foi somente fazer a arca, o que salvou Noé foi confiar que Deus enviaria aquele dilúvio, e se ele permanecesse fiel, ele e a sua casa seria salvo. Ele estava pregando a justiça. Em outras palavras, ele está falando para nós: permaneçam fiéis, confiem na promessa. O mundo está andando em hostilidade, mas confiem em mim. No tempo de Noé não foi diferente. Eu preguei pelo meio deles, homens não se arrependeram, mas Noé confiou na minha palavra. Em outras palavras, Deus está falando para mim e para você: assim o homem não se dobre lá fora, continue confiando na minha palavra. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E aí ele vai dizer aqui ainda a respeito de Cristo, que Cristo não somente ressuscitou. Olha o versículo 22 comigo. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 22. Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A eles estão o quê? Sujeitos anjos, autoridade e
poderes. Então ele mostra que esse Jesus pelo qual nós confiamos que ele ressuscitou, ele não somente ressuscitou, mas ele ascendeu aos céus. Nós sabemos disso. Jesus, depois que ficou mais 40 dias nessa terra, ele começa a ser assunto aos céus e os homens ficam impressionados. E aparece aqueles 2 homens de branco e falam: Galileus, por que vocês ficam impressionados com essa coisa? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele descerá. Ele foi assunto aos céus. E aí o que quer dizer assunto aos céus? A autoridade de Jesus. Nós estamos sujeitos ao Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor sobre a nossa vida. E aquilo era importante naquele contexto para que eles entendessem que o Senhor deles não era um César. Eles estavam sujeitos a um Senhor superior, porque eles confiassem nesse Senhor. Ele ressuscitou, está à destra de Deus, e todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés, amém? É esse Deus que nós adoramos nessa noite. O Senhor dos Senhores, é Ele que está lá. E se Ele é o Senhor, não há por que temer. Amém? Ele é o Senhor das nossas vidas, porque Ele tem o poder, Ele tem a honra, Ele tem o domínio, a autoridade, tudo está em suas mãos. E se nós depositamos a nossa confiança nele, nós não temos o que temer. Assim como Noé depositou a sua confiança em Deus naquele tempo, e ele foi salvo por meio da sua promessa. Nós, independente dos sofrimentos que temos nesse mundo, não nos arrependeremos se colocarmos a nossa confiança em Deus. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que esteja a sua vida, continue confiando no Senhor. Ele continua em autoridade e Ele tem o controle nas suas mãos, amém? Esse é o Deus que nos convida a colocar as nossas vidas diante dele. Esse é o Deus que fala para mim e para você: não temas, não fique amedrontados com as pressões desse mundo, tão somente confie em mim. Portanto, ele fala que nós devemos continuar a praticar o bem, não temer, não ficar amedrontados, mas buscar santificar o Senhor no nosso coração. Eu fico pensando, olhando sempre para Noé e comparando. Eu tenho uma casa pelo qual eu tenho que ficar firme no Senhor, e encorajar a minha família a ficar firme no Senhor e falar assim: o Senhor voltará, Ele cumprirá a sua obra, tão somente permaneça firme no Senhor. Sigamos o exemplo de Noé, sigamos o exemplo de Cristo, porque Cristo é o exemplo pelo qual está sendo chamado que nós íamos seguir. Ele sofreu injustamente, mas foi exaltado, ele não permaneceu na sepultura. Os filhos de Deus sofrem nesse mundo, mas um dia serão exaltados. Por isso que nós devemos também aí estar preparados para responder à razão da nossa fé. Prepare-se. Primeiramente, se você não consegue responder à razão da sua fé, você tem que perguntar: mas eu estou acreditando no que então? Essa é uma das perguntas que nós temos que fazer, porque a nossa fé não pode ser algo cego. Eu vou porque eu me sinto bem, eu vou porque o pastor falou que é bom ser. Não, é uma razão, é algo que você sabe falar. Por que você crê? Eu creio por causa disso, disso e disso. É algo racional, apesar de ser espiritual, e nós devemos estar preparados. É com esse espírito que eu quero convocar você a colocar a sua esperança viva diante de Deus. Eu não sei o que tem afligido o seu coração. Talvez você está vivendo, né? Eu sempre falo isso, quando eu falo de aflição, eu tenho que perceber que tem pessoas que estão vivendo o melhor dia da sua vida na comunidade, talvez, né? Amém? Talvez você está ali batendo palma, falando: Senhor, para mim está tudo bem, só alegria, né? Estamos aí, o Kennedy aqui é novo ainda, né, Kennedy? Está na flor da idade. Mas nós temos que guardar os dias, porque os dias são maus. Os dias são maus. E eu particularmente, eu tenho assim refletido bastante em perceber de fato, eu não seria insensível em dizer que os dias não estão sendo difíceis. Os dias estão sendo difíceis. Para nós talvez um pouco menos, mas só olhar para o Brasil, né? Está quebrando recorde atrás de recorde. Milhares de pessoas descem à sepultura todos os dias. É só olhar aqui para Kumamoto. Pessoas estão sendo engolidas por enchentes, chuvas. Fora o coronavírus que está circulando. Não estamos nem falando de perseguição pessoal. Estamos falando de que o mundo está acontecendo. E nós somos convocados a colocar nossa esperança no Senhor. Olhar para o cenário. E assim como o Senhor trouxe chuva sobre aquele dia e Noé entrou na arca, Ele voltará. Ele voltará a buscar a sua igreja. E nós estaremos com Ele. Permaneça firme no Senhor. Vamos orar.